As abelhas pequenas que têm um papel gigante na natureza e produzem mel de qualidade sem igual. O Vale Agrícola de hoje vai conhecer um meliponicultor urbano. As abelhas lambiolhos são as menores abelhas do mundo, são minhas favoritas, elas são apaixonantes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. As uvas finas de mesa já são um sucesso no Nordeste, padrão exportação. Mas uma família aqui do Rio Grande do Sul também descobriu o potencial desse negócio e vem investindo no cultivo com um sistema de plasticultura. Anos atrás, que a gente tinha uma pequena unidade aí de aproximadamente 80 plantas, onde que produzíamos exclusivamente para a família. Você vai embarcar com a gente por um pedacinho da Itália em Santa Catarina, o município que resgata as raízes no modo de vida na culinária. As casas de pedra que estão completando 130 anos. E a gente tem o maior orgulho de vir aqui contar para todo mundo, dizer que a gente cuida daqui, que a minha avó nasceu, casou, viveu aqui e que o meu avô também cuidava disso com tanto amor. Tem até gôndola na praça principal, uma das 4 que estão fora de Veneza. Chegamos à terceira posição entre as mais vistas de 2021 e a gente vai fazer um mistério. Qual será que é, hein? E a receita da semana vai dar o passo a passo de como fazer um escondidinho de camarão sem aquele gosto forte. A dica de massa vale também para outros recheios, conforme a criatividade. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Nós começamos o programa de hoje falando das abelhas sem ferrão. Elas produzem mel de qualidade sem igual e também têm um papel fundamental na natureza. Quando a gente pensa em criação de abelhas, logo vem à mente aquela imagem de mata fechada, longe da cidade, não é mesmo? Mas olha, em Joinville, um produtor decidiu criar abelhas sem ferrão no meio urbano. E essa história que a gente vai conhecer agora. Olá, bem-vindos! Não dá para acreditar, mas em um quintal de 42 metros quadrados, o Itamar cria 62 mil abelhas sem ferrão, espalhadas em 78 caixas. As espécies não são agressivas e produzem mel em menor escala. A paixão por esses insetos surgiu há 5 anos. Na minha horta, onde comecei a observar insetos diferentes, comecei a estudar e cheguei à conclusão que era uma abelha jataí, uma abelha nativa sem ferrão. A curiosidade o levou a explorar mundos desconhecidos e cada vez mais encantadores. Hoje ele faz parte da AME, Associação de Meliponicultores de Joinville. Segundo Itamar, em Santa Catarina existem 30 espécies, mas ele cria 7 e todas conseguem viver em harmonia. Entre elas, essa daqui, a menor abelha sem ferrão do mundo, que ele cria nesse módulo expositor, montado para facilitar a contemplação e estudo, sem impactar na rotina dos animais. Nós temos aqui a tubuna, a lambiolhos, a manduri, mandaçaia, jataí, mirim-guaçu e mirim-preguiça. As abelhas lambiolhos são as menores abelhas do mundo, são minhas favoritas, elas são apaixonantes. Elas, por exemplo, quem tem costume em frequentar regiões de rio para ir tomar um banho, às vezes vem aqueles mosquitinhos e começa a incomodar na vista, você acha que é um mosquitinho, não é. É a abelha lambiolhos, ela vai lá para pegar aquele sal da secreção dos nossos olhos. As colmeias são feitas de madeira, mas o Itamar está testando uma proposta sustentável, feita de cimento, gesso e isopor, para criar a condição térmica perfeita.
Uma caixa dessas pode abrigar até 1000 abelhas. Por ano, elas produzem 2 litros de mel. Dá uma olhada nessa imagem. A organização do lar é de dar inveja. A organização das abelhas é algo muito interessante e apaixonante. As abelhas, elas têm funções desde o momento que nascem até o final da vida delas. Quando elas nascem, por exemplo, elas começam a cuidar do berçário, depois elas vão para a faxina, depois vão à produção de cera, depois elas saem para o campo. O campo é o último estágio, por quê? Porque é o estágio mais perigoso, é o estágio onde que elas se expõem a predadores, né? Então, por isso que essa etapa fica por último. Então elas têm uma organização muito forte, tudo comandado por uma rainha. As colmeias têm condições de sobreviver no meio urbano sozinhas. Na propriedade do Itamar, a maioria das plantas é nativa e produz flores que servem de alimentação para as abelhas. Em algumas épocas do ano, ele suplementa com água e açúcar para suprir a falta de flores. Outra prática de manejo sustentável é deixar as colmeias protegidas do sol e manter o ambiente limpo e organizado. Para ajudar outros criadores de abelhas sem ferrão, ele montou o projeto Colmeia Urbana e troca informações por meio do Instagram Paraíso das Nativas. O propósito hoje é divulgar a existência das abelhas sem ferrão. Conforme eu falei, há 5 anos atrás eu nem sabia da existência delas. Então eu quero fazer essa divulgação e a missão é chegar para que cada casa ou jardim possa ter pelo menos uma dessas colônias de abelhas sem ferrão. É possível? É possível, sim. Agora eu vou provar o mel produzido pelas abelhas sem ferrão. O Itamar já me alertou que esse mel é diferente daquele produzido pelas abelhas com ferrão. Vou descobrir, hein? É um mel mais líquido, realmente. Olha só. Ele não é um mel tão doce quanto aquele que a gente conhece. E no final ele tem um saborzinho assim de amargor. Mas é maravilhoso, delicioso, aprovado. As uvas finas produzidas no Nordeste brasileiro são conhecidas mundo afora pela sua qualidade e sabor, isso porque o Brasil é um grande exportador da fruta. As variedades sem semente com cachos grandes também estão chegando à região sul do Brasil e tem pequeno produtor apostando para se diferenciar no mercado. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de uva. Na propriedade dos Freiberger e Andrioli, o negócio sempre foi a produção de mudas, com um viveiro certificado que manda enxertos para todo o país. Até hoje é grande parte da renda, mas para complementar, eles resolveram também investir na fruta, com a produção de uvas de mesa finas. Começou alguns anos atrás, onde que a gente tinha uma pequena unidade aí de aproximadamente 80 plantas, onde que produzíamos exclusivamente para a família. Após percebermos que isso tinha um potencial para aumentar a produtividade e a comercialização, a gente planejou e optou por ampliar a área. E é o que a gente está colhendo hoje. Quando a gente entra nas estufas, logo nota variedades conhecidas, como a Rubi e a Benitaca. A área é de 1 hectare e o diferencial está na produção coberta por plástico. Todas as fileiras ficam tapadas e isso ajuda a diminuir o número de aplicações de fungicidas, já que a região é bastante suscetível a doenças. O Jair tinha até desistido já, porque perdeu toda a produção para o oídio. No início, quando não produzíamos ainda em escala grande, vamos dizer assim, a gente até tinha alguns experimentos e chegava na época da maturação, a gente acabava perdendo as uvas, por causa da falta de cobertura plástica. Quando a gente uma vez experimentou e viu que tinha potencial, aí a gente pensou e foi aí que sentamos, né, para discutir e planejar a ampliação desse projeto. Mas o investimento é caro.
Em média, o produtor calcula que 1 hectare não sai por menos de R$300 mil. Mas a economia vem no manejo e mão de obra. Hoje toda a família trabalha no pomar, mas eles não se contentaram somente em produzir variedades já conhecidas. Com o tempo, o melhoramento genético vai desenvolvendo novas variedades de uva de mesa fina, menos suscetíveis a doenças e que a gente pode comer com os olhos primeiro. Olha, por exemplo, o tamanho desse cacho aqui em relação à minha mão. É bonito de ver, mas também é uma oportunidade nova de mercado para o produtor. A família é modelo na produção de uvas de mesa finas de variedades já conhecidas no Vale do São Francisco, no Nordeste, e que conquistam paladares pelo mundo. Com auxílio da pesquisa, algumas cultivares estão se adaptando bem ao clima da Serra Gaúcha, e é aí que o produtor consegue um importante diferencial. Com certeza ela tem um mercado separado para quem quer investir, né? No nosso caso é um incremento às uvas mais tradicionais que a gente produz aqui. Então, mesmo sendo, fosse produzir elas em separado, ela tem um potencial enorme e arrisco a dizer assim que muito maior do que as tradicionais. É tecnologia desenvolvida no Brasil pela Embrapa. Tem variedades como a Vitória, sem semente e bem doce, a mais exportada do país. Também outras que se destacam pelo tamanho de baga e crocância. Olha essa aqui na minha mão, por exemplo. Além disso, elas conferem resistência a doenças fúngicas. As cultivares vêm de um programa de melhoramento genético de mais de 4 décadas. Cada variedade leva em média 7 anos até chegar ao produtor. O Rio Grande do Sul é tradicionalmente um estado produtor de uvas para processamento, então essa é a tradição. A uva de mesa, ela exige, a gente sempre brinca com um capricho maior do produtor. O produtor precisa ser mais caprichoso. Por quê? Porque tem várias práticas de manejo que ele precisa. Por exemplo, o toalete das uvas, o raleio de bagas, tem a estética, o consumidor de uva de mesa compra muito a uva com os olhos, na verdade. Então nós estamos hoje procurando realmente identificar produtores que têm esse capricho e que têm interesse em produzir ela. E aí vem outro fator importante. Associado à uva de mesa, no Rio Grande do Sul, em função do clima, nós precisamos que ele adote a plasticultura. Para ter cachos assim tão grandes, com peso maior que 2 quilos, é preciso dedicação durante o ciclo. Hoje a gente consegue diferenciar um pouco a questão do valor das uvas finas para as uvas normais pelo trabalho que a gente faz. Então a gente, a partir do mês de outubro, aí, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, a gente tem um trabalho incansável aqui embaixo, que é a gente fazer principalmente raleio, a poda verde para diminuir carga, para conseguir ter um padrão, manter um padrão de produção, e o raleio. O raleio a gente trabalha aí praticamente 1 mês e meio só com a tesourinha para fazer o raleio, para moldar o cacho, para conseguir padronizar a fruta. Além de apostar nessas novas variedades, a família permite que o consumidor venha e escolha seus cachos. Isso agrega valor à produção e abre uma nova forma de mercado. Hoje o quilo aqui sai por R$15, mas poderia ser bem mais. Quando tu traz as pessoas para cá para conhecer o que tu produz, ninguém pergunta o preço. Então, tu aliando qualidade no teu produto, no final tu consegue agregar um valor que consiga fazer com que a gente se mantenha dentro da propriedade, trabalhando dentro da propriedade. Isso é diferente de tudo que eu conheço, nesses termos mais ou menos, né, que as pessoas nos dão seus relatos, mas sempre no sentido assim, né, de alegria, de contentamento por aquilo que eles estão provando. A produção de uvas de mesa finas com variedades diferenciadas pode ser adotada por qualquer pequena propriedade, junto com outras culturas para diversificar a renda. As mudas devem ser adquiridas de produtores licenciados. Nosso objetivo fundamental é que esse material seja muito bem utilizado pelos produtores, que ele gere renda na propriedade e que realmente o consumidor, ao consumir uma uva BRS, consuma uma tecnologia brasileira e saia satisfeito, né? Ou seja, que todos ganhem nesse processo.
E para encerrar essa reportagem, vocês vão me dar licença, mas eu preciso provar pelo menos uma. Essa aqui é um lançamento sem sementes e com notas de frutas vermelhas. Extremamente doce. Agora eu vou ficar por aqui, hein? Até a próxima. Lindas demais! O Vale Agrícola vai agora para um intervalo curtinho e na volta tem o Top 10 2021. Agora sim a gente vai contar, é mais uma fofura que emocionou a amizade entre a Nara e o Pascoal. Fornos Freitas, especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Forno a lenha, forno com fogão conjugado, discos para frituras, lareiras, fogões a lenha com chapa de ferro fundido, fogões a lenha com chapa vitrocerâmica e visor vitrocerâmico alemão. Fornos Freitas, assados com mais sabor. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Estamos chegando na reta final do Top 10 das mais vistas em 2021 e neste ranking, duas das reportagens retratam a amizade de duas garotinhas com seus bois de estimação. E agora você vai relembrar então na terceira posição a amizade da Nara e do Pascoal. Gente, hoje é um dia tão especial. Depois de quase 2 anos, a gente está retornando na casa da família Schlosser, uma família aqui de Pouso Redondo e Santa Catarina, para relembrar. Alguns talvez vão relembrar dessa história de muito amor entre a Nara e o Pascoal, um bezerrinho que na época tinha 8 meses. Hoje já deve passar dos 2 anos. Quem ainda não conhece essa história, vai conhecer hoje porque vale muito a pena. Bora lá! Olá, meninas! Como você cresceu, hein? Cresceu você, cresceu o Pascoal. Muita coisa mudou por aqui, pelo visto, né? Mudou mesmo, Suiane. Pra melhor, eu espero. Sim, pra melhor. Na reportagem exibida há 2 anos, a Nara tinha apenas 9 anos e havia recém conquistado o sonho de ter seu bezerro de estimação. É que a mãe Daiana vivia prometendo que daria um bezerrinho de presente para a pequena, mas não imaginava que a filha fosse levar o assunto tão a sério. Quando o Pascoal nasceu, os planos de abater o animal precisaram ser repensados. Na última reportagem, a mãe Daiana nos contou que a choradeira foi grande até ela ceder aos pedidos da Nara. A menina não podia nem escutar a palavra abate e muito menos pensar em perder o seu novo amiguinho. Eu fiquei com dó, né, de botar ele pra abate, né? Então eu disse, então minha filha, então a mãe vai dar ele pra ti. E para conseguir manter o bezerro na família, a Daiana teve a ideia de resgatar algumas tradições e, consequentemente, trazer mais utilidade para a propriedade. Na época, ela utilizou esse carro de boi antigo que estava guardado no galpão para amansar o Pascoal. De quebra, a Nara e a irmã Ana aproveitaram para se divertir. Deixava ele pisar na cordinha, no cabresto, né? A cordinha do cabresto, para ele aprender que quando pisava na cordinha tinha que arrastar para trás. Foi aprendendo, daí ele começou a obedecer mais,
Depois que ele cresceu, né, depois da última entrevista, ele cresceu mais, daí ele começou a aprender que se ele obedecesse, ele ganhava um pouquinho mais de ração, um agrado a mais, um cilinho a mais. E não é que ele ficou mal acostumado? Digamos que ele se torna mais prestativo se antes do trabalho pesado tiver um agradinho aqui, um carinho acolá. O importante é que a tática funciona e o que anos atrás não teria utilidade, hoje faz diferença nos afazeres das mulheres da casa. A buscar esterco, a ajudar a mãe a trazer as taubas, pneu para fazer canteirinho. Ele também ajuda a limpar lá o galinheiro quando tem coisa para jogar fora. Ele leva a ração, os milho. E não foi só o tamanho do Pascoal que dobrou, viu? O carrinho de boi antigo foi substituído por um novo, maior e ainda personalizado, com o nome da Nara e do Pascoal e a data de inauguração do presente. Procurei na internet, não achei nenhum lugar dizer, tem um carrinho velho para me comprar. Então, meu irmão, como ele trabalha já com madeira, né? Daí ele pegou e tem um primo ali do meu marido, que ele trabalha com, ele faz móveis rústicos, né? O Michel. Os dois se combinaram, são amigos, e os dois começaram a fazer o carinho de boi. Eu acompanhei todo o processo, tirei fotos, acompanhemos. Mesmo depois de 2 anos, alguns ainda ousam brincar e pegar no pé da menina. A mãe fala que ele sempre vai ficar aqui até ficar velhinho. O tio fala de brincadeira, que ele tá gordinho, que dá uma filezinha. Mas todo mundo que fala isso, fala de brincadeira sempre. E vocês acham que a Nara pararia por aí? Claro que não. A criação só aumentou. Com a mesma empolgação da nossa primeira visita, ela fez questão de mostrar as novas conquistas, como a ovelha de estimação. É Bido. Ah, o Bido? Bido Neves. Ele tem sobrenome. E quem conhece a Nara há de concordar comigo. Quando ela põe uma coisa na cabeça, é mais fácil tirar a cabeça do que a ideia. O Bidu foi um exemplo disso. Após tanta insistência em ganhar uma ovelha de estimação, o vizinho acabou presenteando com uma. E hoje a menina cuida como se fosse da família. Faz carinho, passeia e até trata o Bidu na boca com o que ele mais gosta de comer. Ele mamava na mamadeira, porque a mãe dele ficou doentinha. Daí não podia mais mamar na mãe dele, daí ele mamava de mamadeira, daí ele já estava mansinho, deu uma manceira de corda. E ele cresceu, agora ele tá com 1 ano e eu acho que 2 meses. E não para por aí. Ela nos levou até o pasto para mostrar o restante dos animais de estimação. Vem, Teri! Ei, 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 ei! Vem, Bob! Ei, 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 ei! E não é que ela sabe todos os nomes de cor? E olha, não são poucos, viu? Essa é a Pantera. Esse é o Nego. Essa daqui é a Aurora. Essa daqui é a Princesa. Essa é a Flora. Essa é uma das várias que ela pegou para criar e a nomeou de Penélope Charmosa, quando ainda era pequena e estava doentinha. É porque quando ela estava doentinha, ela estava fraquinha, né? Daí ela dava bem assim. Daí eu pensei, mãe, ela é muito charmosa, ela é muito modelo. Daí eu pensei, vou dar uma novidade de Penélope. Além disso, ainda tem coelho, galo, galinha, pintinhos, angolistas e até calopsita. Grande parte nomeados por ela e pela irmã Ana, que também tem seus animais de estimação. Eu tenho a Tulipa, a Beleza, o Tom, a Pérola e a Amória. 2 gatos e uma galinha. Paixão que chama atenção em tempos onde a tecnologia fala mais alto desde cedo. Eu vejo o pessoal comentando, incentiva tuas filhas a ter os animais, incentiva elas a ter os bichinhos dela no interior, porque isso é uma vida saudável para as crianças de hoje em dia. É por isso que a Dayana sempre dá um jeito de realizar os sonhos das filhas, que sempre chegam com novos planos. O cavalo é agora que é por causa delas que eu tô querendo, né, adquirir mais um animal para nossa propriedade, né? Que é um sonho meu e delas também, que elas adoram também. E como o Pascoal não deu certo para dar para montaria, então daí a gente vai adquirir o cavalo daí. Falava, mãe, tá chegando meu aniversário, tu pode comprar esse bicho aqui pra mim? Daí, mãe, tá chegando o Natal, eu quero esse daqui. Eles fazem coisa fofa, daí eu fico muito feliz. Eles são queridos, eles brincam. Não são só apenas animais? Não. O que eles significam além pra ti?
Eles me fazem feliz. Uma das mais ansiosas por esse top 10. E como será que foi a repercussão por lá? Olá pessoal, eu e Pascoal estamos aqui para agradecer por ter ficado entre as 10 mais vistas do Vale Agrícola e agradecer todos os comentários de carinho. E temos novidades aqui na propriedade. A Penélope Charmosa está prenha. Essa é a sobrinha do Pascoal, a Maravilha. Agora minha pata ganhou um marido. E ele tá cuidando dela ali, né? Tem que cuidar, né? Um grande beijo a todos. Eu e Pascoal estamos muito felizes. Não tem música que combine mais com este lugar. As valsas do ícone de outros tempos, Antenógenes da Silva, dão ritmo aos dias do seu Altino Bezerra, de 86 anos, morador do Rio Bonito, em Ituporanga. Ele divide moradia com os gatos e com as dezenas de invenções e adaptações de toda a vida. Uma história que começou cedo. Desde criancinha pequena eu tinha sonhos com máquinas, assim, inclinação de fazer roda e coisas, sonhava com rodas. Eu gostava de brincar na água. Aluno exemplar, seu Altino diz que tirava 100 em todas as matérias. Depois saí da aula, as contas de fração, também a professora acho que não sabia também. Eu peguei o livro e estudei um tanto ali, fiz as contas de fração e relação entre o diâmetro e circunferência, tudo aprendi ali. Apenas um livro que eu peguei. Com apenas um livro de matemática, o agricultor descobriu o que precisava para colocar as ideias em prática. Como toda criança que gosta de fazer seus próprios brinquedos, seu Altino fazia carrinhos de rolimã e rodas da água. Com 19 anos fui para o exército, lá tive 9 meses, mas bem que tirei o diploma de conduta exemplar. Eu pertencia ao 5º pelotão. Ao voltar do exército, seu Altino casou, teve filhos e as invenções que antes eram brincadeira passaram a ser o ganha-pão. Atrás de casa, em 1957, ele criou esta oficina, onde todos os equipamentos são tocados pela força da água. Trabalhava uma coisa ou noutra e fazia serviço por fora, conserto de engenho de farinha, engenho de serraria. Fiz bastante madeira de carroça. Fazia madeira, ferro, vendia para o ferreiro é que fazia o resto. Em tempos dos engenhos, o trabalho dele era fundamental. Era o inventor que fazia as gigantes rodas da água. As rodas de carroça, meio de transporte da época, também passavam pela oficina. E com a arte da madeira, ele criou até esta engrenagem para uma betoneira. Só ler, escrever e essas coisas aí, aprendi com a professora, mas aqui eu fiz tudo por minha conta. Rodas adentadas, isso aí não pedi explicação de ninguém. Fiz alguma, mas todas funcionaram bem. Morando na terra da cebola, seu Altino fabricava máquinas para classificar a hortaliça. O que não se conforma é não ter conseguido criar uma máquina que cortasse o talo adequadamente, coisa que hoje já existe. Tinha que fazer sem ferro, né? Sem ferro não, que o ferro não encostasse na cebola, né? Para não ferir a cebola. Eu fiz de maneira macia, mas alisava e daí não tinha tração para o talo da cebola, mas cortava perfeito.
Uma das invenções do aposentado que mais fez sucesso na comunidade foi a vitrola tocada a água. A vitrola eu tinha comprado ela de um vizinho aqui no ano 1955. 57 por aí, 56, 57 apareceu o disco LP. Aí a rotação era outra, 33 1/3 por minuto. E a vitrola dava lá de 50 a 80, 90. Aí não dava. Mas aí eu tirei a corda fora, que é a corda, como corda de relógio e despertador, só é grande. Aquilo eu tirei fora, eu já tinha olhado, tinha lugar de botar a polia no eixo, de fazer tocada a água. Aí fiz uma roda d'água de 50 centímetros de diâmetro, isso assim, com polia e coisa. E botei, trabalhei uma noite até madrugada, aí funcionou. A inauguração na época foi com um LP de Pedro Vargas. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Pela praticidade, hoje a coleção de LPs de época é reproduzida no toca-discos. Se inspira novas criações? Quem sabe? Coisas aí que eu tinha, que saiu no comércio, eu já tinha tido ideia como fazer. Não tem mais alguma coisa aí que posso fazer, né? Mas a memória não é mais tão boa, né? Nós vamos agora para o intervalo curtinho e na volta tem um passeio para uma cidade que possui uma das 4 gôndolas que estão fora de Veneza, na Itália. As casas feitas de pedra que têm mais de 130 anos e se tornaram patrimônio histórico brasileiro. O turismo rural atrás de uma bebida em que a receita veio junto na mala com os imigrantes e a culinária que atrai 10 vezes o número de habitantes a cada festival. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Um município do sul de Santa Catarina é considerado um pedacinho da Itália no Brasil. É lá que está uma das 4 gôndolas que estão fora de Veneza. Esta ligação estreita nos costumes atrai visitantes atrás das histórias, das danças e principalmente da gastronomia. Chegar em Nova Veneza é se sentir mais perto do passado. A cidade, de pouco mais de 13 mil habitantes, preserva os casarios antigos. A história de um povo que cruzou o mar em busca de uma nova oportunidade e aprendeu a viver com o pouco que tinha. Que trouxe na bagagem o conhecimento de uma bebida que não pode faltar e fez dos sabores da terra pratos que encantam até hoje. Seu Beppe, de 90 anos, é um dos retratos desta história. Nasceu, cresceu, casou e vive até hoje praticamente no mesmo terreno, na zona rural do município. Filho único, perdeu o pai cedo e ainda criança teve que assumir a lavoura. Quantas vezes que eu chorei com aquele arado. Na frente ele tem um bico e não sei que maneira era para que os boi rabiaram meio ligeiro e engatou aquele bico lá no carinho, na acha do carinho lá e não tinha meio de desengatar. Não tinha força para levantar. Até que no fim, acho que foi meu pai, deu uma chacoalhona no arado e desengatou. Agora quem foi? O anjo da guarda ou meu pai. Meu pai já tinha falecido.
vai ser uma miséria. Não passamos fome porque Deus de uma pedra forma pão, né? Nova Veneza foi a primeira colônia do Brasil República, em uma época que governo e sociedades colonizadoras negociavam para povoar as regiões que tinham um vazio demográfico. As primeiras famílias de imigrantes chegaram em 1891. Estas construções são símbolo desta história e das técnicas construtivas utilizadas na época. São feitas de pedra-ferro e guardam objetos que fazem parte do acervo da família ao longo das décadas. Eu sou a tataraneta do Luigi. Então, essas casas elas têm 130 anos. E eles ganharam essa propriedade porque eles faziam construções para o governo. E a forma de receber, né, pelo trabalho deles era através de terras. E aqui não era uma terra fértil. Então, eles acabavam tirando as pedras daqui da propriedade para construir as casas. Segundo os registros históricos, as casas demoraram 14 anos para ficarem prontas. Nos fundos fica a estrebaria, também em pedra, e aqui, em 2 partes, a casa. Eu sei que vocês devem estar pensando, afinal, por que 2 casas para uma só família? E isso tem a ver com o receio do seu Luigi. Tudo por causa do fogão a lenha, ele tinha medo de incêndios, porque se isso acontecesse, pelo menos uma das construções ficaria a salvo. Mais uma curiosidade, a casa foi passando de geração em geração, mas não com o mesmo orgulho. Esta foto retrata isso. Eles tinham tanta vergonha de morar em casas de pedra que eles colocaram um lençol como se fosse o fundo, para tampar tudo isso. E eles diziam pro meu bisavô que era para ele vender isso, que eles queriam morar no centro, enfim. E o meu bisavô falava que era para eles pararem de falar isso, porque essas casas iam ter muita história para contar. E foi o que aconteceu. As casas de pedra até chegaram a ficar abandonadas, mas foram reformadas em 2002 e desde lá entraram na lista de preservação como patrimônio histórico. E a Luana é uma das pessoas que está sempre em busca de informações do passado. A gente sabe que se a gente não ficar sabendo disso, algum dia essa história vai acabar. E a gente tem o maior orgulho de vir aqui contar para todo mundo, dizer que a gente cuida daqui, que a minha avó nasceu, casou, viveu aqui e que o meu avô também cuidava disso com tanto amor. É da família Bortolotto também um dos restaurantes mais tradicionais de Nova Veneza. A cidade foi reconhecida pelo Poder Legislativo de Santa Catarina como capital catarinense da gastronomia típica italiana. O festival anual recebe até 120 mil pessoas, com delícias como as que a nona Luísa fazia para a família e transformou em negócio. Ela é aquela que fazia tudo. Ela que, tipo assim, comprava a galinha, matava a galinha, cozinhava a galinha e vendia a galinha junto com a galinha com polenta e a fortaia. 45 minutos mexendo a polenta num panaro que dessa envergadura que tem aqui na parede. Olha, a nossa comida é típica italiana, então não pode faltar polenta, molho de galinha, fortaia e um radiche para complementar. Então, assim, esse é o nosso principal prato. Não pode vir para Nova Veneza e não experimentar essa comida. Anotado. E é claro que eu não ia perder esta oportunidade, né? Enquanto a comida baixa, que tal uma caminhada pela pracinha? É aqui no centro da cidade que o visitante pode se sentir um pouquinho mais perto da Itália. E eu vou mostrar para vocês esse que é um dos principais pontos turísticos da cidade, a gôndola. A gente passa aqui por uma passarela e a embarcação de 12 metros fica nessa espécie de lago artificial. Existem apenas algumas poucas embarcações como essa fora do município de Veneza, na Itália. E essa é uma delas, a única na América do Sul. Dá para bater fotos, mas passear não, pelo menos por enquanto, como explica a secretária de Turismo. Então já há um sonho, que esse sonho certamente vai se transformar num projeto da cidade, que é ter o canal, um canal da gôndola,
onde as pessoas possam circular com a gôndola. Ela e outras gôndolas que a gente também, talvez eu acho que outro presente a gente não ganha, acho que a gente vai ter que comprar, mas a gente vai sim futuramente oferecer um canal para que as pessoas possam viver essa experiência de uma forma ainda mais especial. Tudo isso por conta da estreita ligação que o município tem com a Itália. Toda a nossa experiência turística, ela sempre tenta traduzir a nossa cultura e a nossa história, então a tafona, as formas tradicionais de fazer os ingredientes, a comida, sempre elas estão sendo de certa forma preservadas. E a gente também tenta brincar com a Itália contemporânea, né? E tentar buscar outros elementos que fortaleçam essa relação não apenas com a nossa história de imigração, mas com a nossa terra-mãe. Esta história está contada neste museu. A antiga sede da Sociedade Colonizadora também já foi prefeitura e hoje conta com a exposição de um grande acervo de itens. Na parte da agricultura, a gente tem algumas peças também que mostram como era esse viver. E ainda hoje, no nosso interior, as crianças, quando vêm visitar o museu, principalmente as das comunidades que têm os pais agricultores, os avós agricultores, ainda identificam esses objetos aqui no museu por fazer parte do cotidiano delas. O passado ainda está presente. A família Xistugava produz os derivados da uva, como vinhos e sucos. Meu pai sempre fez vinho. Sempre, por consumo da família, meu pai sempre fez. Desde que eu me lembro como gente, o pai fazia. Meu avô também fazia. No começo eu esmagava uva na peneira, depois no engenhozinho, e já de uns 15 anos para cá é nessa máquina ali. A gente coloca a uva lá dentro, a máquina moe e esmaga a uva, separa o cacho do grão e a própria máquina joga lá para os tanques lá. Eu costumo dizer que eu não digo que o meu vinho é bom, deixa os outros dizer. Já a esposa do João faz geleias e licores de todo tipo que você possa imaginar. A fruta que eu tiver aqui na propriedade eu vou fazendo, eu não sei te dizer quantas variedades. Conforme a época da fruta, que vai tendo a fruta, eu vou fazendo. As opções de turismo rural são dezenas, entre pousadas, atafonas e queijarias. Nova Veneza vai preservando suas raízes para conseguir novas páginas nesta história. E os turistas estão cada vez mais presentes. E tem regra, ninguém sai de barriga vazia. Não pode chegar em Nova Veneza e não comer e muito. As nonas ficam, a mãe fica ofendida se a gente não sai passando mal. Então isso é muito da nossa cultura, né? Receber bem é receber com muita comida, com muita fartura. E às vezes eles moram em uns lugares, umas capitais, né? Cidades com muitos habitantes e chegam aqui em Nova Veneza e encontram uma cidade tranquila, uma cidade limpa, uma cidade que dá pra ver que tem um cuidado e um capricho especial. O Vale Agrícola vai agora para o intervalo curtinho e na volta tem mais. Você já imaginou qual é o seu lugar no mundo? Um local que te conecte às suas raízes, que te inspire liberdade e abrace seus sonhos, que te presenteie com a experiência mais marcante da sua vida. Conheça as Chácaras Lamartina. O seu lugar no mundo. E por falar em gastronomia, hoje tem aquelas receitas que vocês gostam para anotar no caderninho e fazer várias vezes. Olha só!
Hoje nós vamos fazer a receita do escondidinho de camarão. Para essa receita nós vamos utilizar 1 kg de aipim cozido, amassado, sem água. Você escorre o aipim e de preferência pegar aipim de 1 ano que não tem tanto amido para a massa. Na massa ainda nós vamos acrescentar 200 gramas de requeijão cremoso e 1 caixa de creme de leite. Para o molho, 1 cebola picada em cubos, 3 tomates picados em cubo, 1 colher de manteiga e o camarão no final. Depois do molho pronto, nós vamos fazer a montagem. Este camarão tem um segredo. Quando a gente não quer cheiro nem gosto forte do camarão, nós precisamos colocar ele de molho com água e 2 colheres de vinagre branco. Vamos ao molho. 1 colher de manteiga, a cebola, que nós vamos dar uma pré-fritada para ela dar uma clareada e tirar a acidez. Aqui a cebola já está mais transparente, onde ela já tirou parte da sua acidez, e acrescentaremos o tomate. 1 colher de café de sal. E agora vamos esperar o molho cozinhar. Vou colocando água aos poucos para a cebola e o tomate desmanchar. Nosso aipim já está amassado. Vamos acrescentar 200 gramas de requeijão cremoso e 1 caixinha de creme de leite. Misturamos. Devemos envolver bem o requeijão e o creme de leite com o aipim para ficar uma massa só. Forramos o fundo de uma travessa com a metade da massa. Posso fazer com frango, posso fazer com carne moída, posso fazer com sobras de churrasco, também fica gostoso. Já me pediram, eu fiz, mas não experimentei com linguiça. Camarão, para mim, é o melhor escondidinho que tem. Ainda mais quando a gente tira o cheiro e o sabor forte do camarão. A cebola e o tomate já estão no ponto de cozimento. Nessa hora, acrescento mais um pouco de água. Acrescento as 200 gramas de requeijão, mais 1 caixa de creme de leite. Deixo dissolver bem. Nosso camarão está lavado, tirado a parte forte. Ficou na peneira para tirarmos todo o excesso de água. Agora ele vai junto ao molho para dar uma pré-cozida de 1 minuto. Se o camarão cozinhar demais, ele fica duro. O molho iniciou a fervura, a gente desliga para não virar camarão borracha. Já temos o fundo da travessa forrado, colocamos o nosso molho. Aqui sobrou a metade da massa. A massa está muito firme, colocaremos leite para dar uma amolecida na massa e colocar sobre o camarão. Colocamos nossas 300 gramas de queijo ralado, mussarela, de boa qualidade, para o nosso prato também ter qualidade. Agora chegou a hora de nós fazermos a cobertura. Vamos colocando em colheradas para podermos distribuir sobre todo o queijo. Não precisa esconder todo o queijo, porque o camarão está escondido. E aí o queijo fica gratinado. Cada forno é um forno. O meu forno vai em 180 graus, pelo menos meia hora. Quando ele está fresquinho, meia hora. Quando você pega da geladeira, você precisa deixar mais tempo, porque ele precisa de um aquecimento maior.
Eu chego só na hora de provar e eu devo dizer para vocês que eu nunca comi escondidinho de camarão igual na minha vida, que nem o Darcy, e por isso eu convenci a ensinar para vocês. Então eu experimentar nessa hora vai ser só igual chover no molhado, né? Muito bom, muito bom. E eu acho que o segredo tá naquele truquezinho do camarão. Exatamente. Não deixa aquele gosto forte, deixa um sabor muito suave e uma composição muito bacana, então, de todos os ingredientes. O camarão, quando ele é natural, ele deixa um sabor e um cheiro muito forte. Aqui você sabe que tem camarão, tem sabor de camarão, porém, não com aquele sabor forte de camarão. Receita boa é receita compartilhada. Se você fizer, marca a gente nas redes sociais, @ValeAgrícolaOficial. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!